efetivado após os 20 anos. Então eu joguei, quando cheguei no Gaúcho Passo Fundo. A gente vai gravar mais um vídeo. Estamos aqui com o Sarandi. Ele que eu já gravei uma vez um vídeo, só que não deu muito certo, acabou perdendo o vídeo, corrompeu. A gente veio aqui fazer de novo. Vamos começar as perguntas. Fala sobre a história dele. Eu quero saber como é que era a tua infância lá no Rio Grande do Sul, lá no Sarandi. Bom dia, Nicolas. Bom dia, amigos. Obrigado por me receber na sua casa, né? A privilégio de estar na sua casa nessa manhã de sábado. A minha vida, na minha infância, era como qualquer menino da época, né? São gerações distintas, né? Nós tínhamos outro tipo de atividade, não tão sofisticada como a de hoje, porque nós não tínhamos acesso a tanta tecnologia que hoje é disponibilizada para os meninos, né? Os jovens, né? Eram mais atividades relacionadas a brincadeiras de corrida, de bolinha de gude, de sair pelos lugares mais distintos em busca de frutas, de andar de bicicleta, de brincar, de se pegar. Então é uma geração assim que teve uma época totalmente diferente da atual, onde nós basicamente passávamos os dias, né, andando por vários lugares, tomando banho em rios, em lagos, pescando e convivendo dessa forma. É uma infância que hoje, quando a gente conversa com os nossos filhos, como a gente está conversando agora, Nico, eles ficam admirados, porque esses acessos desse tipo de atividade que nós tivemos na época, hoje não existe mais. Não é que não existe mais. Os jovens hoje, eles têm outro método de se ocupar, né? São mais os métodos através das tecnologias que hoje estão à sua disposição. E eu queria saber como é que surgiu a paixão pelo futebol. Começou na infância? Começou na infância também, Nicola, porque quando nós nos reunimos também, lá no bairro onde nós morávamos, lá em Sarandi, uma das atividades mais desenvolvidas era o futebol. Tanto na escola como no bairro onde nós morávamos, todo o tempo disponível que nós tínhamos, nós nos reuníamos, né, nós jogávamos futebol e também participávamos de alguns eventos na cidade que existia lá relacionado a futebol, e a gente foi conhecendo o futebol, gostando do futebol. O meu pai era um apaixonado pelo Internacional de Porto Alegre. Aos finais de semana nós nos reuníamos em casa e escutávamos os jogos do Internacional pelo rádio. Então tudo isso foi criando assim um certo vínculo. Eu torço pelo Internacional de Porto Alegre até hoje, e também através dessas informações que nós recebíamos das emissoras do Rio Grande do Sul, a gente foi cada vez mais se apaixonando pelo futebol, né? Tanto na escola como nas atividades que nós desenvolvimos, e aos poucos a gente foi seguindo as atividades nas escolas, sempre era selecionado para representar a escola, né? Então aos poucos a gente foi se encaminhando para essa situação. E como é que começou assim no futebol profissional, base? Como é que foi o primeiro time que tu iniciou? Olha, Nicola, eu jogava na minha cidade lá, acho que tinha um time lá em Sarandi chamado Ipiranga, né, que disputava o campeonato estadual de amadores, e nós fomos selecionados para participar. Participei um certo tempo, depois eu fui prestar serviço militar no Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, e lá sim, né, eu tive uma base no Exército. Houve na época a formação de um time profissional lá em Rosário do Sul, e eu ali fui selecionado para fazer parte dessa equipe. Como eu não fiquei no Exército, tive que voltar para o Rio Grande do Sul da minha terra, em Sarandi, eu acabei me afastando e voltando a jogar no Ipiranga de Sarandi. Depois, posteriormente, após ter concluído o ensino médio, eu fui até Passo Fundo para prestar vestibular, curso de Educação Física, e estando lá em Passo Fundo, eu encontrei algumas pessoas que eram ligadas ao Gaúcho Passo Fundo, que me convidaram, já me conheciam, né, pelo futebol que eu havia jogado, para fazer uma avaliação no Gaúcho Passo Fundo. Eu fui lá, fiquei um certo período lá e acabei satisfazendo o desejo das pessoas que eram
responsável pelo departamento de futebol. Em 1980, daí eu comecei a jogar futebol pelo Gaúcho Passo Fundo. E já era profissional? Não, eu era amador ainda, né, Nicola? E, claro, é todo um processo, né? Hoje não, hoje é diferente. Os meninos já com 16 anos, eles já podem ser profissionais. Naquela época não. O profissionalismo só era efetivado após os 20 anos. Então eu joguei, quando eu cheguei no Gaúcho Passo Fundo, eu cheguei lá no Gaúcho Passo Fundo, joguei um ano como amador, né, como não profissional, né? Porque é um processo demorado, né? Começou o campeonato, uma série de documentações na época, né? Aí depois, posteriormente, sim, o Gaúcho acabou me profissionalizando já em 81. E como é que foi o primeiro time que tu apareceu no Brasil assim, ó? Jogo? Eu assim, ó, Nicola, durante esse período que eu estive no Gaúcho Passo Fundo, eu joguei vários jogos contra a dupla Grenal, né, na época, contra a Grêmio. Eu lembro que na época do Grêmio o goleiro era o Leão ainda, né, famoso, né, o goleiro da seleção brasileira, no Campeonato Gaúcho, né. Então, assim, foram jogos que marcaram a nossa passagem, né, e o processo de evolução ele é gradual, né. Depois, posteriormente, eu fiquei 3 anos vinculado ao Gaúcho Passo Fundo, mas em 83 eu fui emprestado ao Caxias do Sul, também disputei o Campeonato Gaúcho. Ali eu fui escolhido o melhor lateral esquerdo do futebol gaúcho. E quando é que foi que tu veio pro Criciúma? Que ano? Eu cheguei em... Não, isso aí nós já fizemos. Não, foi a parte que parou? Não, eu já te falei, eu vim em 86. Eu fui pra... Cortou bem na fala. Cortou ali. Nem na fala que tu falou 86, cortou. Tá. Então, Nicola, eu joguei até 85 no Santa Cruz. E depois, aqui no Criciúma, havia um preparador físico chamado Heroíno Machado, que havia sido meu preparador físico na juventude. E o Criciúma estava prestes a encerrar as inscrições para o campeonato estadual. E eles precisavam de um lateral que jogasse na lateral esquerda e na lateral direita. Como eu tinha esse contato por ter trabalhado com o Heroíno Machado na juventude, ele tinha sido meu preparador físico lá, ele acabou me indicando. Aí então, na época, diretor de futebol, Milhões Neto, foi lá e me contratou. Daí eu vim jogar em Criciúma, eu cheguei aqui em maio de 86. Quando eu cheguei em Criciúma, das 4 taças que estavam em disputa no estadual, 2 taças o Criciúma já havia conquistado, né? Quando eu cheguei em Criciúma, eu recebi, na minha estreia, o Cruzeiro de Belo Horizonte aqui para receber as faixas da 2ª taça. Nós empatamos o jogo de 2-2, foi numa quarta-feira à noite. O Edmilson Bondardo fez os 2 gols. E havia, por parte do Criciúma, um desejo muito grande, uma ambição de, pela primeira vez, tentar conquistar o título catarinense, porque até então a hegemonia do futebol catarinense toda ela era voltada e detentora de todo esse processo era o Joinville. O Criciúma não conseguia vencer o Joinville, já havia sido vice-campeão 2 vezes. Até porque em 86 o time do Joinville havia, né, só um exemplo do ataque, o Geraldo Pereira, o Wagner e o Paulo Egídio, né? Mas no setor do meio campo, o Júnior, que hoje é treinador de futebol, até recentemente estava no Flamengo, o Nardelli e o Moreno, só para ter uma ideia do nível dos atletas do Joinville. E naquele ano o Criciúma tinha como meta fazer um time mais jovem. Eu fui uma exceção naquela época, eu fui o atleta mais velho da época, né? O Criciúma só queria contratar atletas até 25 anos, eu cheguei aqui com 27, então abriram uma exceção para mim, em função da necessidade que havia de contratar um atleta que jogasse nas 2 posições e pelo período que era muito curto até as inscrições. Então naquele ano, Nicola, nós ganhamos as 4 taças que estavam em disputas, né? Durante cada turno era uma taça, e também fomos campeões estaduais em 86, quando nós vencemos, né? Conquistamos o título em cima do Próspero, no hexagonal, com 2 rodadas de tempo. Então esse aqui foi 3 vezes com o Taradinho, que agora deu certo. E vamos aí, vai tentar trazer outro jogador da época dele também. E vamos estar autografando na minha camiseta, que já tem o autógrafo dele e o autógrafo do Vanderlei. E vamos aí, já tá trazendo outros vídeos e tá aí. Um abraço. Obrigado, Nicolas, por receber na sua casa nesse sábado de manhã. Um prazer estar aqui, poder levar ao conhecimento dos torcedores do Criciúma Esporte Clube. Um grande abraço a você, um abraço aos nossos torcedores.